Relembrando então o funcionamento de um retificador controlado, agora no caso um retificador de onda completa, em ponte, alimentando uma carga indutiva, a gente tem aqui então o gráfico da oscilação da tensão da fonte ao longo do tempo. Nesse primeiro trecho do ciclo, a gente vê que não houve um disparo da corrente de gatilho nos SCRs. Então, nenhum deles está conduzindo, mesmo aqueles que estão diretamente polarizados, e não há transferência de potência da fonte para a carga. Assim, a tensão sobre a carga, ela se mantém em zero durante todo esse período. Reparem que no gráfico do gatilho eu desenhei gatilhos com cores diferentes. O gatilho em roxo representaria quando os SCRs que ficam diretamente polarizados quando a tensão da fonte é positiva são ativados, e o gatilho em vermelho seria quando a gente está tentando ativar agora os SCRs que ficam diretamente polarizados quando a tensão da fonte se inverte. Entretanto, não há necessidade do circuito de controle separar as correntes de gatilho para cada um dos SCRs individualmente. Porque, em dado momento, vai sempre existir algum SCR que está inversamente polarizado, e aí mesmo que haja uma corrente de gatilho nele, ele não entra no modo de condução. Então, a partir desse momento aqui, há uma corrente de gatilho, e esses dois SCRs aqui que estão diretamente polarizados entram no modo de condução, e a tensão da fonte passa a ser uma cópia aproximada da tensão da fonte. Até que, finalmente nesse ponto, a tensão cai a zero, e assim os SCRs param de conduzir e entram no modo de corte. Todo esse período aqui eles vão continuar em corte, só que a partir desse momento ocorre novamente um disparo dos gatilhos pelo circuito de controle, e os SCRs que estão diretamente polarizados passam agora a conduzir, e a gente tem novamente uma tensão positiva na nossa carga. E esse ciclo se repete para cada porção da nossa tensão de entrada. Mas reparem que se o nosso objetivo é converter a tensão de entrada, que é uma tensão alternada, em uma tensão contínua, aqui na fonte, essa curva em verde, apesar de ela apresentar somente tensão positiva, ela não é exatamente uma tensão contínua, porque ela oscila ainda ao longo do tempo. É muito comum, então, a gente adicionar um filtro, que seria, no caso, um capacitor em paralelo com a nossa carga, de modo a atenuar as oscilações da nossa tensão de saída. Representando agora, então, em azul, a tensão de saída quando a gente adicionou um capacitor no nosso retificador, inicialmente ele vai ser uma cópia da tensão de saída que a gente tinha anteriormente. Nessa parte do ciclo aqui, a fonte de corrente alternada está fornecendo corrente através dos SCRs, tanto para alimentar a nossa carga, quanto para carregar o nosso capacitor. Então o nosso capacitor vai recebendo carga da fonte e vai se carregando. Quando chega nesse ponto aqui do nosso ciclo, a tensão da carga tende a diminuir porque a tensão da fonte está caindo. Mas devido à presença do capacitor, o que vai acontecer agora é que o capacitor vai começar a fornecer corrente para a carga, reduzindo a variação de tensão que a gente tem nela. Mas conforme o capacitor fornece corrente para a carga, ele vai se descarregando e a tensão por ele também vai decaindo. Só que de forma mais lenta do que a gente tinha para a variação da tensão da carga. Assim, a partir desse momento aqui, a tensão vai começar a decair quase que linearmente com o tempo. Nesse outro momento do ciclo, então, ele volta a carregar o nosso capacitor e o ciclo se repete. Repare agora que na saída a gente tem essa curva em azul que ela se aproxima muito mais de uma fonte de tensão contínua. Claro, a gente tem ainda algumas pequenas oscilações na tensão de saída. Mas essas oscilações elas podem ser controladas escolhendo o valor do capacitor. Quanto maior o valor do capacitor, menos a tensão de saída vai oscilar. A corrente que um capacitor fornece depende do valor da sua capacitância
e da taxa com que a tensão sobre o capacitor está variando. Essa variação pode ser negativa ou positiva. Se a tensão sobre o capacitor estiver aumentando, quer dizer que ele está se carregando e a corrente vai estar entrando no capacitor. Se a tensão do capacitor estiver decaindo ao longo do tempo, então ele está fornecendo corrente e está se descarregando ao longo do tempo, que é o que acontece nesse ponto aqui do ciclo, onde a tensão que está alimentando a carga é a própria tensão sobre o capacitor e essa tensão está decaindo ao longo do tempo, o que quer dizer que o nosso capacitor está fornecendo corrente agora para o nosso circuito. A partir da equação do capacitor, a gente consegue deduzir que a taxa de variação de tensão no capacitor depende da corrente que ele está fornecendo e da sua capacitância. Assim, a variação da tensão de saída, que eu chamo aqui de ΔV, em relação ao pico que a gente tem para a tensão de saída, depende da corrente que o capacitor vai fornecendo, do valor da sua capacitância e do tempo, ΔT, em que o capacitor fica descarregando. Que está aqui retratado na figura como esse tempo aqui entre a tensão de pico da tensão de saída e a próxima fase de carregamento do nosso capacitor. Para que nós possamos projetar qual tem que ser o valor da capacitância do nosso retificador, para que ele atenda às especificações de oscilação que a gente quer na tensão de saída, vamos nos preocupar então com a variação máxima de tensão que a gente consegue ter na saída. A variação máxima de tensão que a gente vai ter na saída é igual à corrente máxima que o capacitor vai fornecer para a fonte, dividido pela sua capacitância, vezes a duração máxima do ciclo de descarga do capacitor. Essa duração máxima do ciclo de descarga do capacitor, no caso de um retificador de onda completa, é igual ao período de oscilação da minha tensão de entrada dividido por 2. Por quê? Um período é completado saindo aqui do início de oscilação da minha tensão de entrada até o próximo ciclo dela. O máximo de tempo que o capacitor vai ficar descarregando é desde o início do ciclo da nossa tensão de entrada até aqui a metade do ciclo dele. Porque na outra metade, devido ao arranjo dos nossos SCRs em ponte, a tensão de entrada que é negativa vai ser espelhada numa tensão positiva na saída e vai reinicializar um ciclo de carregamento do nosso capacitor. Assim, a oscilação máxima então na saída é dada por essa expressão. A partir dessa expressão aqui, a gente consegue deduzir qual seria a expressão para determinar a capacitância do capacitor no nosso projeto, que é dado pela corrente máxima, que será fornecida pelo nosso capacitor, que nesse caso é a corrente máxima que a nossa carga consome, vezes o período de oscilação da nossa tensão de entrada, dividido pelo dobro da variação máxima de tensão de saída que a gente quer no nosso projeto. Reparem 3 coisas nessa equação. Quanto maior for a corrente que o nosso circuito precisa fornecer para a carga, maior tem que ser o valor da capacitância para atenuar as oscilações da tensão de saída. Além disso, quanto maior for o período de oscilação da nossa tensão de entrada, maior tem que ser esse capacitor. O período ele é inversamente proporcional à frequência de oscilação da rede. Ou seja, o período de oscilação de uma fonte é igual a 1 sobre a frequência de oscilação da tensão de entrada. Isso quer dizer que fontes de tensão alternada que oscilam numa frequência muito alta necessitam de capacitores com menor capacitância para atenuar as variações da tensão de saída. E um terceiro fato é que quanto maior for a variação da tensão de saída que a gente é capaz de suportar no nosso projeto, menor é a capacitância que a gente precisa colocar em paralelo com a nossa carga. No caso de um retificador de meia onda, a fonte só fornece corrente para a carga durante o seu semiciclo positivo, ou seja, durante metade do ciclo. Assim, a duração máxima do período em que o capacitor vai estar descarregando, ele se torna igual ao próprio período da oscilação da fonte. Assim, a capacitância
que a gente precisa colocar no nosso projeto, no caso de um retificador de meia onda, é o dobro daquela que a gente precisa colocar num retificador de onda completa, justamente porque ele só conduz no semiciclo positivo. Assim, uma das vantagens dos retificadores de onda completa é que eles exigem o emprego de capacitores menores para atenuar a variação da tensão de saída. É importante observar que essas equações que a gente obteve para calcular o valor da capacitância do capacitor de filtro são uma aproximação inicial que são baseadas em algumas suposições. Uma delas é de que o capacitor se descarrega linearmente e de que a duração do seu ciclo de descarga é igual ao período ou ao meio período de oscilação da fonte. Essas suposições não necessariamente são verdades, são aproximações. Para um valor mais exato do valor da capacitância necessária no nosso projeto, a gente precisaria rodar uma simulação em algum software de simulação de circuitos. Observem que até aqui a gente obteve equações e curvas para a tensão de saída que são praticamente idênticas que a gente tem para aquelas dos retificadores não controlados, ou seja, retificadores construídos apenas com diodos. Mas existe uma grande diferença entre os retificadores controlados e aqueles não controlados, que vai ficar evidente quando a gente demonstrar as curvas da corrente que passa pelo capacitor. Relembrando então a equação que a gente tinha para corrente no capacitor, que é dada em função da sua capacitância multiplicado pela taxa de variação da tensão ao longo do tempo. Então, inicialmente, como não existe variação da tensão sobre o capacitor, não existe corrente nenhuma entrando no capacitor. Mas justamente no momento aqui em que o gatilho dispara, a tensão sobre o capacitor varia instantaneamente de 0 para um certo nível de tensão. Como a variação de tensão é instantânea, ou praticamente instantânea, a variação de tensão ao longo do tempo é um número muito grande. O que quer dizer que, no momento que o gatilho disparar, a corrente entrando no capacitor vai tender ao infinito. Ser uma corrente muito grande. Isso aqui implica em esforços muito grandes no nosso circuito, podendo inclusive estragar tanto o nosso SCR quanto a nossa fonte de tensão. O mesmo pode acontecer nos outros instantes do ciclo de carregamento do nosso capacitor. Por exemplo, aqui, onde o descarregamento do capacitor fez com que a tensão nele ficasse abaixo da tensão da fonte no momento que o gatilho disparar. E isso vai causar um pulso de corrente aqui no capacitor que pode estragar o nosso circuito. Para evitar esse tipo de problema, a gente pode modificar então o nosso filtro, adicionando aqui um componente que limita a corrente que a fonte vai fornecer para o nosso circuito. A gente já viu um componente anteriormente e tem a característica de limitar a corrente, que é o indutor, porque o indutor não permite que a corrente varie instantaneamente. Então a gente pode simplesmente adicionar aqui um indutor em série no nosso circuito. E ele então vai limitar a corrente que a fonte vai fornecer tanto para o capacitor quanto para a nossa carga. Lembrando que o indutor não permite que a corrente nele varie instantaneamente, é necessário adicionar também aqui um diodo de roda livre para permitir que o diodo continue circulando corrente por ele, mesmo quando o SCR entrar em corte. Este então será um filtro de segunda ordem, porque utiliza tanto um indutor quanto um capacitor para filtrar a tensão de saída. Esse tipo de filtro ele é um pouco mais complicado e a gente não tem uma expressão tão simples quanto a gente tinha antes para determinar tanto a capacitância quanto a indutância de forma com que a tensão de saída tenha uma oscilação dentro das especificações do nosso projeto. Para esse tipo de caso, a gente pode utilizar essas expressões para dar um valor inicial para a nossa capacitância e a capacitância e a indutância serão determinados através de simulações. Ainda assim, é possível que a gente consiga ajustar o quanto de potência a fonte vai fornecer para a nossa carga, variando o ângulo de disparo.